Honra teu pai e tua mãe. Você conhece esse mandamento, você lembra dele, né? Lutero dizia que esse, o quarto mandamento, é a base para toda a sociedade que a gente tem. Todas as relações humanas, todo o ser cidadãos, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma família, tudo depende da gente conhecer e obedecer esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Porque é ali, desde pequeno, honrando, sabendo que eles querem o melhor pra gente, sabendo que eles nos amam, sabendo dessas coisas e honrando essa atitude dos nossos pais, é que a gente vai poder ter uma boa criação, é que a gente vai poder crescer, é que a gente vai poder ser quem a gente deve ser. Não é à toa que esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Lá em Deuteronômio 5, ele está escrito em Êxodo 20 também, diz que honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, para que tenha vidas longas e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quem de nós pode querer uma promessa maior do que essa? Para que tudo te vá bem, para que tenhas vida longa, para que tudo dê certo na terra que o Senhor tá dando para cada um de nós. Isso valia para aquela época, isso vale para nós ainda hoje. Honra teu pai e tua mãe. E quando Deus fala para a gente seguir isso, Ele fala isso porque Ele sabe que o melhor ambiente para uma criança, para uma pessoa poder crescer, aprender, ser uma pessoa de verdade, ser uma pessoa completa e íntegra, o melhor ambiente para isso é com pessoas que amem essa criança, que sabem o que é melhor para ela e que estão dispostos a fazer qualquer coisa para fazer o que é melhor para essa criança. Estão dispostos a se entregar por ela. Já pensou se a gente tivesse um ambiente em que cada família conseguisse viver isso, em que cada criança honrasse seus pais e seguisse o caminho deles? A gente lembra daquela promessa de que ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela vai permanecer nesse caminho por todos os dias. Já pensou como é que seria a nossa sociedade assim hoje se a gente conseguisse viver essas palavras? Elas são tão boas, são tão importantes. E talvez por isso a gente sente ainda mais falta delas. Olha para a sociedade que a gente tem hoje, olha para os dias que a gente vive. Que bagunça. Que loucura. E cada semana vem uma notícia de coisas que a gente nem imagina. E coisas que, cara, que não entram na nossa cabeça. Isso vem de hoje, isso vem de mais tempo, isso já vem de muitas décadas. E tantas mudanças que a gente vive hoje, parece que se abandonou aquele ensino dos pais, e se abandonou a boa criação que muitos de nós receberam, se abandonou essa coisa de ser uma boa pessoa. E eu digo isso de nós, mas digo isso como sociedade como um todo também, especialmente. A gente já não sabe mais viver em sociedade, a gente já não sabe mais se relacionar com as outras pessoas, e olha quantas discussões, e mesmo entre pessoas próximas, e mesmo dentro das famílias, parece que a gente vive uma loucura hoje. E mágoas, e ressentimento, e brigas, e discussões, e inveja, e fofoca, e... Ai, tá difícil, tá difícil. E a loucura é que isso não é só dessa geração mais nova, eu insisto que isso a gente já tem há vários anos. Eu não tenho tanta experiência de vida assim, mas eu sei dos meus pais, o que meus avós contavam, e a cada geração a gente ouve de algumas mudanças que vinham sendo feitas, e a cada geração se abandona alguns dos valores que se tinha, se começa a introduzir algumas coisas diferentes, e cada geração vai deixando um pouco de lado com a ideia de tentar ser mais moderno, ser mais sofisticado, ser algo mais novo. Tanto que na nossa sociedade de hoje parece que alguma coisa que é nova é boa simplesmente pelo fato de ser nova. A gente nem precisa criticar ela, a gente nem precisa olhar se é bom ou não. O fato de ser novo atrai a atenção de todo mundo. Mas é verdade também que se cada geração foi deixando um pouco de lado aquilo que se tinha atrás, cada geração também se assusta com aquilo que vem pela frente. Se você que tem um pouco mais de idade, talvez já é idoso, se você se assusta com aquilo que as pessoas mais novas fazem hoje, te dizer que você não está sozinho nisso. Te dizer que gente de 20, 30 anos, eu digo isso também, a gente olha para essa geração mais nova e, meu chapéu, meu Deus, o que está acontecendo? Dizem que a gente começa a ficar velho e que a gente está velho quando a gente começa a dizer aquela expressão, porque no meu tempo era assim.
E se isso é verdade, se a gente começa a ficar velho quando a gente começa a dizer essas palavras, então, coitado de mim, porque eu já digo elas há um tempo. Não é à toa que começa a aparecer umas entradas no cabelo aqui, acho que é a idade que tá começando a aparecer também. E mesmo gente mais nova, é interessante que eu já ouvi algumas vezes até adolescentes dizendo, não, porque no meu tempo era assim, e assim, tem 15 anos de vida, mas já sabe de tempos atrás. Cada geração que a gente vê hoje deixa de lado algo que se tinha atrás e cada geração se assusta com aquilo que os mais novos estão fazendo. Todas as gerações que a gente tem hoje, mesmo aqui de 70, 80 anos, sabem do que eu estou falando. E se nenhuma das nossas gerações que a gente tem hoje de fato guardou aquilo que era bom, mas deixou alguma coisa de lado, se nenhuma geração de fato é terreno firme para a gente poder se assentar e olhar o que foi feito e tentar imitar, se de nenhuma geração a gente consegue aprender com certeza e com segurança, onde que está a sabedoria afinal? Onde que está aquilo que a gente poderia aprender? Onde que está o modelo para a gente seguir? Onde que está a sabedoria que a gente tanto precisa nos nossos dias hoje de tanta confusão, de tanta loucura? O apóstolo Tiago passou pela mesma coisa na época dele e ele fala disso, ele fala muito de sabedoria na carta dele e ele fala justamente do que é a boa sabedoria, do que é sabedoria de verdade. No trecho que a gente vai ler hoje. Se você tem sua Bíblia, pega ela, ali no capítulo 3, vamos continuar a nossa leitura da carta de Tiago. Vamos ali para o finalzinho do capítulo hoje, capítulo 3, dos versículos 13 até o 18. Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 até o 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Tiago pergunta. Que eu demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não se gloriem nisso. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Poucos versículos aqui, mas Tiago fala muita coisa nesse pequeno trecho aqui. Tiago começa falando que a sabedoria não é simplesmente algo na nossa cabeça, não é algo que a gente sabe, não é muito mais do que uma informação de fato. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Sabedoria é mais do que informação. Sabedoria é prática, é atitude, é ação. Que eu demonstre por seus bons procedimentos, mediante humildade, mediante o reconhecimento de que eu não sou tudo aquilo. Eu posso não ser a pessoa que mais sabe das coisas, eu posso não ser a pessoa que mais tem experiência, mas eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço minhas limitações, minhas falhas. Daí a sabedoria. Saber qual que é o meu lugar. Saber que eu não sou tudo aquilo, mas ainda assim eu sou amado. Dizem que os cristãos eles são pessoas melhores e pode olhar isso, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão fora, se tem essa imagem de que os cristãos tentam ser melhores do que os outros ou tentam parecer melhores do que os outros. Mas o cristão não é muito mais do que uma pessoa melhor do que aqueles que não são cristãos. Cristão é, na verdade, aquele que sabe que não é melhor do que ninguém, mas ainda assim se sabe amado. Ele sabe que foi perdoado, ele sabe que foi alcançado pelo amor e pela graça de Deus. Isso é ser cristão. Por isso a humildade é algo tão importante para a vida cristã, por isso a humildade é algo tão importante entre nós. É saber quem a gente é e que a gente não é tudo aquilo. E tudo bem, Deus nos ama do mesmo jeito. E ele continua ali no versículo 14, então, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. E a gente já conversou nas semanas anteriores dessa mania que a gente tem de esconder quem a gente é diante das outras pessoas e como se a gente usasse uma máscara diante dos outros para tentar parecer uma boa pessoa. É como se a gente negasse a verdade. Como se a gente negasse a falta de humildade, a falta de sabedoria
e a gente tentar se parecer a alguém melhor. Não nega a verdade. E se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, Tiago fala. Mas se você negar, se eu negar, que ajuda que a gente vai poder conseguir. A gente não precisa ter vergonha diante dos outros, porque justamente cristão é alguém que sabe que é pecador e que precisa de ajuda. E se todos nós somos assim, por que a gente vai ter vergonha entre nós? Por que a gente vai ter que parecer alguma coisa que a gente não é? Não é à toa que aparece tanta ambição, não é à toa que aparece tanta inveja, não é à toa que a gente tem tanta confusão não só fora da igreja, na sociedade, mas também como dentro das nossas comunidades. Contrário de sabedoria não é burrice, não é falta de informação. Contrário de sabedoria é inveja e egoísmo. É o que Tiago está colocando aqui. E é aí que a gente tem que começar a cuidar também. E ele continua ali no versículo 15, então, que esse tipo de sabedoria, entre aspas, que ele coloca, essa sabedoria não vem dos céus. É sabedoria de querer achar que sabe mais do que os outros, essa sabedoria de querer se impor diante dos outros e querer colocar sua vontade e lutar pelos seus interesses e querer achar que sabe mais. Isso não é de Deus. Ao contrário, ele coloca 3 características aqui. Ela, em primeiro lugar, é terrena. Terrena, quando eles falam isso, significa que ela é do mundo. Do mundo não da terra especificamente, mas do mundo que é da cultura, da sociedade. São valores que a sociedade tem e na sociedade hoje, de fato, cada um tem que lutar por si, cada um tem que saber o que quer e tem que lutar por isso. Todos nós ouvimos isso e quando a gente tenta praticar essas coisas, a gente não está praticando sabedoria de Deus, a gente está praticando sabedoria terrena do mundo. Em segundo lugar, ela é animal, ou é humana, como diz aqui. Ela é um valor da cultura, essa coisa de lutar por aquilo que eu quero e defender as minhas vontades, os meus desejos. E também é algo meio animal, assim, é algo que, cara, que tão limitado, tão pequeno. E quando os nossos interesses e quando as nossas lutas e as nossas decisões elas são baseadas em valores da cultura, em valores da sociedade, e são baseadas naquilo que eu quero, ou seja, vontades humanas, em terceiro lugar, o que o Tiago coloca aqui é que isso é demoníaco. A sabedoria ela só pode vir de 2 lugares, ou ela vem dos céus ou ela vem do inferno. E como o Tiago coloca aqui, se ela é baseada em valores da sociedade, em valores da cultura, em valores do mundo, baseada na minha vontade, ela é demoníaca também. Lutero dizia que o ser humano ele é como se fosse um cavalo, que não consegue andar sozinho, que precisa ser domado e cavalgado. E ou ele é cavalgado e domado pelo diabo, ou ele é conduzido por Deus. Da onde que vem a tua sabedoria? Ela é do diabo, dos infernos, ou ela vem de Deus de fato? Porque se é uma luta baseada nas minhas ambições, nos meus desejos, nos meus interesses, de Deus ela não é. E aí ele coloca então no versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E nenhum de nós vai conseguir negar que tem confusão, que tem ambição, que tem egoísmo, mesmo dentro dos nossos grupos. Nosso objetivo aqui não é negar a verdade, não é tentar parecer melhor, mas é ir na ferida. E tem tanta coisa há tanto tempo, há décadas, que não é mais resolvido, que a gente sabe que não é do jeito que deveria ser. E a gente vai deixando, e a gente vai vivendo aquela ilusão de que o tempo vai curar essas coisas e não é, e permanecem, pessoas que não se falam e mágoas que a gente tem com pessoas desde sempre. Isso não é sabedoria de Deus. Isso não vem do alto. Quantas confusões, quantos problemas que a gente passa por causa dessa luta de interesses, porque cada um quer defender aquilo que acha que é melhor, porque cada um quer defender aquilo que é melhor para si e não o melhor para o todo. Início desse ano a gente teve uma mudança de horários em todas as comunidades para tentar encaixar um pouco melhor e assim, mudança sempre é algo difícil, eu reconheço isso. E a gente já esperava que houvesse uma certa resistência. Mas foi muito estranho e foi decepcionante,
Aqui em Gaúcho, especialmente, a gente tirou o culto da manhã e todos os cultos passaram a ser de noite para tentar criar mais fidelidade, para poder ter uma rotina de fato das pessoas buscarem a cada semana, não só uma vez por mês, o culto, esse tempo comunitário com Deus. E algumas pessoas, quase que pelas costas, assim, praticamente ninguém chegou até mim, por exemplo, mas criticavam e falavam mal e como que isso pode, como que está acontecendo. E de um jeito muito estranho, e aí tu percebia no final das contas, eu não digo de todas as pessoas, mas de grande parte delas, tá simplesmente defendendo aquilo que acha que é melhor para si, porque para mim é mais confortável de manhã, porque para mim é melhor desse jeito, porque eu prefiro daquele outro. E aí, quando cada um tá lutando por aquilo que prefere, dá briga, dá briga. Porque cada um vai ter gosto. Dizem que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, e a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Porque o objetivo não é agradar todo mundo. A gente só vai precisar agradar todo mundo se a gente tentar defender o interesse de cada um. E não é essa ideia. A ideia não é defender cada um o seu interesse. É a gente buscar o que é melhor para a comunidade como um todo. A gente buscar sabedoria do alto, buscar a vontade de Deus, buscar coisas que estão baseadas na palavra de Deus. E não naquilo que é mais confortável para mim só. Todas as nossas gerações tem esse tipo de problema. Gente de todas as idades tem essa mania hoje de lutar por aquilo que acha que é melhor, por aquilo que é mais confortável para si. Esse é um valor da nossa cultura, a gente aprende isso desde pequeno, talvez até nas nossas próprias casas, mas isso não vem de Deus. Lutar pelos meus interesses é deixar que o diabo me cavalgue. É deixar que eu seja conduzido pelo próprio inferno. E aí a confusão é inevitável. Aí as brigas vão aparecer e não tem como evitar. Lembra quando eu falei que o melhor jeito de criar uma criança é duas coisas? É ela ser criada por alguém que sabe o que é melhor para ela e ela ser criada por um ambiente de amor, por um ambiente, por pessoas que estão dispostas a sacrificar por ela, estão dispostas a fazer qualquer coisa, até deixar seus interesses de lado para atender e fazer o que é melhor para a criança. Pois bem, Jesus disse para a gente ser como as crianças e para a gente saber se colocar nesse tipo de ambiente e saber que tem alguém cuidando de nós. Veja só o que Paulo coloca numa das cartas dele, um dos trechos mais lindos da Bíblia inteira e que é um exemplo para cada um de nós. Abre tua Bíblia lá na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, um pouco antes, no capítulo 2. Fala sobre o que Jesus fez por cada um de nós. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 até o 11. Se não conseguiu achar ainda, pode pausar o vídeo, mas abre a tua Bíblia e depois sublinhe esse texto também. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque é o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Considerem os outros superiores a si mesmo. Seja a atitude de vocês, de todos nós, a mesma de Cristo Jesus. Que ele sabia o que era melhor, o que era mais confortável para ele. Mas não foi isso que conduziu a decisão, não foi isso que conduziu a vida dele. Ao contrário, ele fez o que era melhor para nós. Você já percebeu que se não fosse por Jesus, primeiro, a gente estaria morto, porque a consequência do pecado, e todos nós pecamos, a consequência do pecado é a morte. Em segundo, a gente já estaria no inferno. Todos nós, você e eu. E a gente só não está nisso. A gente só consegue viver, a gente só consegue ter esperança por causa de Jesus, porque Ele se dispôs a sacrificar por cada um de nós.
porque ele se dispôs a deixar os interesses, a vontade, os desejos dele de lado para fazer o que era melhor para você e para mim. A gente não tem essa sabedoria toda, a gente não... a gente perdeu isso há muito tempo, desde o início dos tempos, na verdade. E tudo bem, porque a gente pode ser que nem aquela criança que é educada e que pode honrar aquele que está nos ensinando e que pode aprender e ser transformado por alguém que sabe o que é melhor para nós e por alguém que está disposto a se sacrificar pela gente. Foi para isso que Jesus morreu por nós, para nos dar a vida nova também. Lê comigo mais uma história. Volta um pouquinho mais na tua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios. E com ela eu quero terminar ali. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 até o 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Isso Paulo está falando para a igreja daquela época e vale para nós também hoje. Ele no versículo 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que já é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, de Jesus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nenhum de nós é grande coisa. A gente olha aqueles que foram chamados e o povo de Deus... Quem que a gente é, afinal? Que diferença que a gente consegue fazer na sociedade como um todo? Mas Deus escolheu justamente aqueles que são pequenos, aqueles que reconhecem e se colocam como humildes. Ele resolveu trazer sabedoria para nós. E resolveu nos amar e sacrificar por nós e nos trazer vida nova. Tudo bem se você percebe que você não sabe o que é melhor. Tudo bem se você não é a pessoa mais importante, a que mais tem experiência, a que mais sabe das coisas. Tudo bem. Porque Jesus está disposto a trazer isso para cada um de nós. O mundo diz que vencedores são aqueles que sabem o que querem e lutam por isso. E é tão comum a gente ver essas coisas. Mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente se dá conta de que sabedoria não é saber o que eu quero, dane-se o que eu quero. Sabedoria é saber qual que é a vontade de Deus para mim, saber que ela é melhor e obedecer e confiar nele. A gente vive tempos de mudança hoje, várias mudanças, como indivíduos, como família, como igreja. A gente tem muitas decisões pela frente, todos nós, você e eu. A minha oração e o meu pedido é para que as tuas decisões, para que as nossas decisões não sejam uma luta de interesses, não sejam baseados no que eu quero, no que cada um de nós quer, mas sejam baseados nessa sabedoria do alto, sabedoria de Deus, sabedoria de colocar os outros acima de nós mesmos, de estar disposto a servir os outros, de estar disposto a buscar o que é melhor para todo mundo, não só para mim mesmo. Que esse seja o critério para as nossas decisões, que esse seja o critério para os próximos passos que a gente dá. Que Deus te abençoe nessa caminhada, a gente precisa dele. Que o Senhor te conduza e te dê essa sabedoria do alto. Que Ele esteja contigo dia a dia e te dê a paz, te dê a justiça e te dê a alegria que só Ele pode dar. Fica com Deus. Amém.